Bom dia! Que saudade de vocês! A saudade assim que... eu não resisti, resolvi falar com o professor Tiago. Não, eu tenho que dar aula de cálculo 2 para esse povo. Porque eles devem estar com saudade também, né? Sei. Também o professor Tiago, ele está impossibilitado de dar aula hoje. E talvez na quarta. Ele ainda vai confirmar na quarta, tá bom? Então eu vou estar dando aula agora pela manhã e o professor Emerson vai estar à tarde, tá? Vamos nos entender direitinho, compreender o conteúdo. Só que dessa vez em cálculo 2, né? Que é muito mais divertido, né? Vocês estão se divertindo com o professor Tiago? Então, é fácil demais, né? Cálculo 2. Eu disse para vocês que era fácil. Eu falei para vocês. Assim, a dificuldade em cálculo 2 é você decidir se você vai ficar com excelente ou com bom. Essa é a dificuldade. Só essa. Tirando isso, o conteúdo é simples demais, tá? Então, muito bem. Então, a nossa aula é para falar de definição do que é um vetor, tá? Norma de um vetor, falar de operações com vetores, produto interno. Então, basicamente, nós vamos introduzir para você o que é um vetor, tá? Você saindo desta aula, sabendo o que é um vetor e sabendo fazer contas de produto interno, tá ótimo. É isso que a gente quer, tá bom? E você precisa entender isso agora, nesta aula. Não pode deixar para tentar entender depois, porque tu só vai aplicar direto isso, beleza? Os vetores que nós vamos ver hoje, na prática, eles vão se confundir um pouco com o que é um ponto, tá? Você até vai olhar algumas vezes como sendo um ponto, mas não deves olhar assim, tá? A princípio, você vai enxergar coisas semelhantes a ponto, só que não são pontos, tá? Só que você precisa compreender direitinho, porque esse vetor, daqui a pouquinho, a gente vai trabalhar nele. E vai aparecer derivadas nesse vetor, tá? Esse vetor ele vai ser bem mais interessante. Ele vai ser, por exemplo, eu tenho um vetor direcional, ele vai envolver derivadas parciais, tá? Então você precisa compreender muito os conceitos de vetor agora, tá? Compreender agora o que é um produto interno, tá bom? Compreender agora o que é sentido, o que é direção e o que é norma. Você precisa entender agora. Essa é a hora. Então agora nós trabalhamos só com números para você poder pegar a ideia. Beleza? Vamos lá. Então vamos lá. Então se você tem 2 pontos, isso é conceito comum, né? Que se você tem 2 pontos, existe uma única reta que passa por esses pontos. Sim ou não? Se a gente está falando de geometria euclidiana, sim. Só existe uma reta, tá? Então, se eu te dou aqui 2 pontos, um certo ponto A, e aqui eu coloco um certo ponto B, claro que essa reta ela é infinita, ela vem antes do A, ela vai depois do B, tá? Ela é uma reta infinita, então, por esses 2 pontos só passa uma reta, beleza? E essa reta a gente vai dar nome para ela. A gente vai chamar de reta suporte, tá? Uma reta suporte. Tudo bem? Tá? Agora eu te pergunto, quantas retas existem que são paralelas à reta suporte? Quantas? Infinitas. Tem infinitas retas que são paralelas à reta suporte. Isso você precisa entender. Tá? Então, vai ter aquela reta, aquela única reta que passa pelos 2 pontos, mas vão existir infinitas retas que são paralelas a essa reta que passa pelos 2 pontos. Beleza? Muito bem. Então, olha, um segmento de reta, a gente vai dizer que esse segmento ele é orientado quando escolhemos um sentido de percurso. Tá? Está aqui, o que é mesmo um segmento? O que é um segmento? É aquele pedaço da reta que tem um início e tem um fim. Você já determinou quem é o A e quem é o B, tá? De onde sai até onde vai, esse pedaço é segmento, tá? Então, você pode pensar no segmento AB, tá bom?
Pode pensar nesse segmento AB, tá? Mas alguém poderia ter dito assim, não, mas eu não quero o segmento AB, eu quero o segmento BA. O que ele quer dizer com essas coisas? Oi? Ele trocou o início pelo fim, tá? Ele quer sair primeiro de A para B e o outro quer sair de B para A, tá? Em termos de segmento, é o mesmo segmento, tá bom? Agora, de onde para onde ele está indo, isso muda. Porque, afinal de contas, você falar que você estava em A e parou em B é diferente de você dizer que você estava em B e parou em A. Tudo bem? São coisas diferentes, tá? Aí eu posso determinar um segmento orientado. Um segmento orientado, o padrão vai ser o seguinte: a primeira letra que você colocar é de onde você está partindo. E a segunda letra que você colocar é onde você está chegando, tá? Então, se eu escrevo para você AB, eu estou dizendo que eu estou saindo de A e chegando em B. Se eu escrevo para você BA, eu estou saindo de B e chegando em A. Tudo bem? Isso vai ser o que nós chamamos de segmento orientado. Tudo bem? Tá? Muito bem. Então, segmento orientado AB é diferente do segmento orientado BA. Aí você vai colocar aquela setazinha lá se você quiser fazer desenhos. Ou você coloca a seta ou você coloca simplesmente AB ou BA, tá? A direção de um segmento de reta orientado, tá, é dada por sua reta suporte. Assim, dizemos que dois segmentos têm a mesma direção se suas retas suportes são paralelas ou coincidentes. Quem decide se a direção de um segmento é a reta suporte, tá? Vamos lá, eu vou colocar dois caras aqui. Pensa aqui no plano cartesiano. Se eu coloco esse carinha, e coloco esse carinha, e coloco um outro aqui. Suponha que esses três sejam paralelos, tá? Suponha que sejam paralelos. E vou colocar um outro bem aqui. Aí eu digo para você, esses quatro são paralelos. Eu pergunto para você, qual a direção dos quatro? O que você tem que responder? Qual a direção dos quatro? Qual é que tem que ser a sua resposta? Se os quatro são paralelos. O que eu quero dizer que os quatro são paralelos? Que quando você pensa na reta aqui, quando você pensa na reta aqui, essa reta é paralela a essa, tá? Quando você pensa nessa reta, essa reta também é paralela a essa, que é consequentemente paralela a essa. Se você pensa nessa reta, ela também é paralela. Todas elas são paralelas. Então, a direção, o que é que a gente pode dizer? Todos os quatro têm a mesma direção. Tudo bem? Então, a direção está relacionada com a reta suporte, tá? Então, a direção está relacionada com a reta suporte. Então, se eu te dou dois segmentos orientados e pergunto, esses segmentos orientados têm a mesma direção, o que você tem que fazer? Você tem que olhar para as retas suportes deles e verificar, essas retas são paralelas? Se elas forem paralelas, então esses dois segmentos orientados têm a mesma direção. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Então, direção, reta, suporte. Diga.
Não, se retas têm a mesma direção, a inclinação delas é a mesma. Pois é, mas se elas são paralelas, elas têm o mesmo ângulo, tá? Então tem a mesma direção. Tá ok? Mais alguma pergunta? Não? Ficou claro a direção? Então você tem que olhar sempre para a reta suporte, tá? Muito bem. Então, tendo visto o que é direção, olhando aí para esse desenho. Do lado esquerdo, você tem ali o AB e tem o CD. Esses dois caras têm a mesma direção? Sim ou não? Tem. Porque as duas retas suportes são paralelas, tá? Então tem a mesma direção, tá? O de baixo aí, o QR e QP. Esses dois caras têm a mesma direção? Sim ou não? Tem a mesma direção, porque eles estão na mesma reta suporte. Tá? É direção. Direção está atrelado à reta suporte. Beleza? Agora vamos para o comprimento. Comprimento de um segmento orientado. Vamos lá. Se nós estivermos falando de R2, o professor Tiago já explicou para você o que é R2, né? Já explicou para você o que é R3, R4, tá bom? Então, se nós estivermos falando de R2, tá? Então, vamos supor que eu coloque aqui para você um segmento orientado. Esse cara. Eu vou orientar ele dessa forma. Eu vou sair de O. Ele deve ter chamado a origem de O. Ele já fez isso? De O. Eu vou chamar esse carinha aqui de P. Esse ponto aqui, P. Esse aqui vai ser o X do P. E esse aqui vai ser o Y do P. Aqui eu tenho um segmento orientado. Como que eu vou escrever esse segmento orientado? Em termos de letras, como eu escrevo ele? OP ou PO? OP, porque eu já coloquei a seta lá. Ele está iniciando no O e terminando no P. Então eu tenho que escrever OP. Tá bom? O que eu quero saber é o comprimento desse segmento. O que é o comprimento desse segmento? O que você acha que será? É a distância de O até P. Tudo bem? Então o comprimento vai ser definido como essa distância. Tá? Então, o comprimento vai ser a distância de O para P. Aí a gente escreve assim. Aí vai depender muito de livros para livros. Tá? Vai ter livros que vão escrever isso assim, ó. Uma barra OP. Tá? E ele vai definir. Essa aqui é a distância. É o tamanho do segmento orientado. Vai ter livros que vão escrever isso aqui, ó. 2 barras OP. Tá bom? E vai ter livros que vai escrever assim, ó, DOP. Sempre você olha no início da definição do livro o que é que ele está usando. Se ele está usando dessa forma, desta ou desta. Você precisa compreender o que está sendo usado, tá? Isso é notação, tá bom? Então, muito bem. Vamos usar, por enquanto, esta aqui. Porque essa é mais padrão de se utilizar para vocês, por enquanto. Que é aquele que a gente usa lá na geometria analítica do ensino médio. Então, é a distância mesmo entre 2 pontos. Como se calcula a distância entre 2 pontos? É a raiz quadrada do quê? Do x do P menos o x do O, isso ao quadrado, mais o y do P menos o y do O ao quadrado, certo? Não é essa a distância lá da geometria analítica? De onde é que vem essa distância? Teorema de Pitágoras. É só você fazer o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo que você vai achar aquilo. Tá bom? Só que
esse O é a minha origem. Se é a minha origem, então já simplifica aqui. Então isso aqui é a raiz de x de p ao quadrado mais y de p ao quadrado. Então, essa que eu estou chamando, esse comprimento desse segmento orientado, dos segmentos orientados que partem da origem, é simplesmente isso. O comprimento dele. Tudo bem? Ficou claro isso? Tá? Muito bem. Tá. Então, próxima definição. Agora vai começar a aparecer algumas palavrinhas. A gente vai deixar sempre anotado, porque nós vamos estar utilizando essas palavrinhas. Dizemos que os segmentos orientados AB e CD são equipolentes, tá? E a gente vai escrever dessa forma, AB, tio, CD, se eles têm o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Tá? Então, se eu falar assim, que AB é equivalente a CD, isso só é verdade se três coisas acontecem, tá? Eles têm o quê? Projeta lá, por favor. Eles têm o mesmo comprimento, tá? Então, a distância de A para B é a mesma coisa que a distância de C para D. Isso aqui significa que eles têm o mesmo comprimento, tá bom? Eles têm a mesma direção. O que significa dois segmentos orientados terem a mesma direção? Que as retas suportes deles são paralelas. Ou, resumidamente, eles têm a mesma reta suporte. Tá? Você pode pensar numa reta suporte lá longe, que não passa por eles. Tá bom? Ou você escreve simplesmente que retas suportes paralelas. Retas suportes paralelas. Isso que quer dizer mesma direção. E mesmo sentido, o que seria? Se você olha aqui, eu vou colocar aqui A, vou colocar aqui B e vou colocar aqui P. Se eu penso nesse cara e eu penso nesse outro cara, esses dois caras têm a mesma direção? Sim ou não? Têm a mesma direção. Mas e o sentido deles? São opostos. Tudo bem? Tem sentidos opostos. Então, isso que é sentido. Aí o sentido tá indo de onde para onde? É aí que você vai entrar a palavra sentido. Direção é qual a reta suporte. Tá? A ideia, se você está confuso ainda nessas ideias, você pode pensar assim, passou o ônibus. Onde você está? Na Almirante. Opa, falei Almirante, o que eu estou dando então? Estou dando direção ou estou dando sentido? Estou dando direção. Ok? Só falei Almirante, dei direção. Agora você está querendo ir para onde? Aí você tem que dizer, ou você quer ir em direção a São Brás, ou você quer ir em direção a Ananindeua. Isso é o quê? Sentido. Tudo bem? Tá? Então tem que ficar claro o que é direção e o que é sentido. Tá? Já que nós já sabemos aqui o que é o comprimento de um segmento orientado, então eu poderia ter um segmento orientado. Suponha um ponto A, que ele é um x de A, y de A, z de A, e eu tenho o seguinte segmento orientado, OA. Tá bom? Tenho só esse segmento orientado OA. Qual é o comprimento do segmento orientado OA?
Qual o tamanho do segmento orientado OA? OA. X de A ao quadrado mais Y de A ao quadrado mais Z de A ao quadrado raiz disso. Tá bom? Então, se você estiver no R3, então o comprimento do segmento orientado que está partindo da origem é isso. E a explicação, de novo, sai do Teorema de Pitágoras. Tá bom? Muito bem. Então, olha, se segmentos... Faltou escrever a terceira condição aqui. Eles têm o mesmo sentido. Mesmo sentido. Vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Suponha que eu tenho aqui A, tenho esse vetor, esquece a palavra, não usei a palavra vetor agora, tá? Esquece. Tenho a seguinte seta, B, tá bom? Eu tenho esse segmento orientado, ele sai de A, ele chega em B, ok? Eu quero que você responda para mim agora, quantos segmentos orientados são equivalentes ao segmento AB? Que pergunta é essa que eu estou te fazendo? Eu estou fazendo a seguinte. Quantos segmentos orientados você pode pensar que tem o mesmo comprimento desse, a mesma direção desse e o mesmo sentido desse? Quantos são? Infinitos. Ok? Quantos deles começam na origem? Quantos deles começam na origem? Só um. Em cada ponto do R2 tem um deles que é equivalente a esse cara. Tudo bem? Quantos pontos tem no R2? Infinitos. Então, como em cada ponto existe um segmento orientado que é equivalente a esse, então tem infinitos segmentos orientados que são equivalentes a esse cara. Ok? Então, tu está, de certa forma, classificando os segmentos orientados. Eu quero pegar todos os caras que têm o mesmo tamanho, a mesma direção, o mesmo sentido, e colocar todos eles num pacote só. Tá? Quando eu olhar para esse pacote, qualquer um que eu tirar de lá, qual é a característica desse cara? Tem lá um pacote cheio, com infinitos lá dentro. Tirei um qualquer de lá, não olhei, tirei de lá. Qual é a característica dele? Tem a mesma direção desse cara. O que mais? Tem o mesmo sentido desse cara. O que mais? E o quê? Tem o mesmo tamanho desse cara. Deu para entender isso? Então eu pego todos os segmentos orientados que existem no R2, jogo todos eles dentro do mesmo pacote e todos eles têm a mesma característica. Tá? Esse pacote eu vou dar um nome para ele, que é aquilo que está lá no slide. Coloca lá, por favor. Esse pacote eu vou chamar de classe de equivalência. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Então, estou chamando agora esse pacote de classe de equivalência. Tá? O que é uma classe de equivalência? É o conjunto de todos os segmentos orientados que têm o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido. Ficou claro isso? Tá? Então, são todos os segmentos orientados
tem a mesma direção sentido e tamanho. Tá bom? Então, juntei todos os caras, transformei isso em um pacote, e esse pacote eu dei um nome. Chamei isso de classe de equipolência. Beleza até aqui? Tudo claro? Tá? Vamos lá, vamos continuando. Então, vai ser, no caso, como eu estou chamando de AB, né? Eu chamei de classe de equipolência de AB. Tá? E o que é um vetor? Tá aí a definição. Tá? Um vetor é uma classe de equipolência. Ficou claro agora? Então, isso é um vetor. Tá? Um vetor é uma classe de equipolência. Tá? Por exemplo, quando eu coloquei aqui AB, e depois eu peguei um pacote e joguei todos os caras dentro do pacote que tem as características desse AB, tem os mesmos tamanhos dele, tem o mesmo comprimento dele, tem o mesmo sentido dele, tem a mesma direção dele, esses caras todos, essa classe toda, eu chamei de vetor. Ok? Tá claro? Tá? Então, um vetor é uma classe de equipolência. Então, deixa eu ver se vocês entenderam mesmo. Tá? Vamos supor que eu diga para você o vetor 1, 2. Tá? Vetor 1, 2. Deixa eu só ver como é que o Thiago usa a notação, se é parêntese ou se é um símbolo de produto interno. Deixa eu só ver aqui rapidinho. É um símbolo de produto interno. Isso também é notação, tá? Que quando eu estudei isso, eu usava eu estudei por um livro de álgebra que ele usa uma outra notação. Então, sempre que você vai estudar essas coisinhas, as notações vão mudando. Por isso que você sempre tem que olhar o livro para ver qual notação está sendo usada. A notação de vetor, eu acho que é o Sturt que faz isso. O Sturt, ele não usa parêntese, ele usa isso aqui. Ele usa esse símbolo. Tá? Eu não estou acostumado a usar esse símbolo, eu uso sempre parêntese. Tá bom? Essa é uma dificuldade, vou ter que me adaptar agora na aula. Então, esse símbolo é um vetor, tá bom? Então, eu coloco uma setinha aqui em cima também, tá? Então, vetor V, 1, 2. O que quer dizer vetor V, 1, 2? Quem consegue me explicar o que isso significa? Já sabemos que o vetor é uma classe de equipolência, certo? Então, o que significa 1, 2? Vai? Oi? Vai, continua explicando. Uma variação 1 aonde? Não, aí não foi de 1 para 2. Mas o que é o vetor 1, 2? Vou colocar o plano cartesiano e você me diz. Está aqui o plano cartesiano, vocês têm que conseguir enxergar exatamente o que significa isso, tá? Esse cara, como eu coloco esse cara no plano cartesiano? Aqui em x eu marco o tamanho 1, marco o tamanho 2 em y, então 1, 2. E agora? Saio da origem até esse ponto. Onde eu coloco a seta?
nesse ponto aqui. Então, esse cara é esse cara. Tudo bem? Mas algum de vocês poderia não desenhar esse cara. Porque classe de equipolência, lembra que eu falei para você? Eu tenho um pacote lá, eu posso retirar qualquer um desse pacote com os olhos fechados. Qualquer um que eu retirar de lá, ele tem a mesma característica. Qual é a característica? Que são 3. Tem o mesmo tamanho, tem a mesma direção e tem o mesmo sentido, certo? Então, poderia ser que alguns de vocês, na hora de desenhar, não desenhasse isso. Poderia querer desenhar esse cara. Tudo bem? Esse cara não está na mesma classe de equipolência desse cara? Sim ou não? Sim. É ou não é o mesmo vetor? É o mesmo vetor. Tudo bem? É o mesmo vetor. Poderia ser que outros mais ousados, eu não gosto do primeiro quadrante, tudo é muito positivo lá, a vida não é tão positiva assim. Aí o cara poderia ter desenhado assim, né? Eu prefiro aqui, porque o x e o y são negativos. Eu sou uma pessoa que gosta de pensar o contrário na vida. Esse aqui é ou não é o mesmo vetor? É o mesmo vetor. Mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. Beleza? Você precisa compreender que vetor é uma classe de equipolência. Se é uma classe de equipolência, dependendo do seu contexto, pode ser interessante você colocar ele na origem, pode ser interessante você colocar ele aqui, pode ser interessante você colocar ele aqui. Tá bom? É você que vai decidir onde é que é interessante colocar. Beleza? Vai depender muito das contas que você está fazendo. Tá? Ficou claro isso? Tá bom? Muito bem. Diga. Em termos de força, sempre você vai ter que identificar onde que essa força está sendo aplicada. Porque se tu tá, no momento que tu contextualiza, no instante da contextualização é o instante que tu determina em que ponto vai ser colocado. Aí tu já não vai poder desenhar em qualquer lugar. Ele vai ser um representante da classe. Ok? Apesar de eu ter dito para vocês que um vetor, na verdade, ele tem infinitos representantes lá dentro, mas dependendo do contexto, esse representante não serve. Dependendo do contexto, pode ser que só esse sirva. Pode ser que só esse aqui sirva. Mas é o teu contexto que vai dizer qual é o representante que tu tens que pegar. Entendeu? Mas tu tens que saber que o tamanho não vai mudar, a direção não vai mudar e o sentido não vai mudar. O que vai mudar é a localização dele no plano ou no espaço. Tá bom? Exemplo. Lembra que nós pegamos as funções e derivamos? Lembra? Lembra que ali tinha uma reta tangente? A reta tangente não é uma direção? Sim ou não? Posso pegar o ponto de tangência. Tá? Ponto de tangência. Ponto de tangência. Posso também dizer que eu só quero vetores unitários. Vetor unitário, eu estou dizendo que são vetores que têm o tamanho 1. Beleza? E eu vou pegar o sentido, sempre no sentido de 0 para positivo. Tá? Então, se você está com uma função assim, quando você derivar nesse ponto, vai ter essa reta tangente, certo? Ok? Se eu quero vetores unitários, começando nesse ponto, o vetor tangente nesse ponto é esse cara.
que foi o que nós estudamos. Só que em nenhum momento eu usei a palavra vetor com você. Tá? Esse vetor, ele é o mesmo vetor aqui, ó. Ele é o mesmo. Só que ele não faz sentido aqui. Ele faz sentido só aqui. Porque ele tem que ser exatamente nesse ponto. É o vetor diretor dessa reta. Aí o Thiago me mata agora, tá? Deixa que o Thiago lute depois. Tá bom? Mas vocês vão estudar isso, tá? Então o vetor vai depender muito de onde você quer ele, tá? Muito bem. Entendemos então o que é um vetor? Entendemos? Então, pega todos os caras com o mesmo tamanho. Pega todos os caras que têm mesmo tamanho e mesma direção. Todos os caras com o mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido, você joga isso dentro de um pacote. Esse pacote é classe de equipolência. Beleza? Um vetor é uma classe de equipolência. Tá? Muito bem. Então, vamos para a notação agora, porque eu já coloquei uma certa notação ali, né? As notações. Como é que vai ser? Então, o vetor tem como representante o segmento orientado AB. Será denotado dessa forma. A gente não vai escrever simplesmente AB. Se eu colocar só AB, a impressão que vai dar é que é um segmento, certo? Mas eu quero escrever de agora em diante A, B e vou colocar aqui a seta em cima, tá? Quando eu escrever assim, já está muito claro o que significa isso. E o que é que significa? É o cara que começa no A, ele termina no B, tá bom? Então eu já estou dando um sentido, ao mesmo tempo também já estou dando uma direção, porque o A é um ponto do plano, o B é um ponto do plano, então por 2 pontos só passa uma reta, então já estou dando a direção, já estou dando o sentido e já estou dando também o tamanho, porque a distância do A para B é um tamanho fixado. Beleza? Então, escrever isso aqui é escrever um vetor. Tudo bem? Tá? Muito bem. Aí também escrevemos esse Vzinho aí embaixo. Esse Vzinho que é igual a esse AB para indicar que o vetor V tem como representante o segmento AB. Tá? Muito bem. A gente pode agora... Só um minutinho, olha para cá. Acabamos de definir um objeto matemático. Esse objeto matemático se chama vetor. Tá? Se a gente definiu agora um objeto matemático, adivinha o que a gente vai querer fazer com o objeto matemático? Não é? O que você acha? Se você tem um objeto matemático, você pode pensar, e se eu tivesse 2 objetos matemáticos? Será que dá para somar? A gente vai querer somar os objetos matemáticos, né? Aí você pode pensar assim, será que quando eu somar pode dar ruim em algum momento? Ou pode dar muito bom? Se somar e essas coisas anularem, vamos para os números reais, que são coisas que a gente conhece, né? Se eu pegar um 5, alguém um dia definiu o que é soma. E descobriu um dia que existe um cara que somando com um 5 dá 0. Né? E que esse 0 somando com qualquer número, ele não altera a operação. Ele é um elemento neutro. Né? Então, você pode pensar assim, peraí, se eu tenho um vetor, eu posso tentar querer somar com outro vetor. Se eu pensar em termos de números reais, quando eu somar essas coisas, será se dá um vetor? E será se de repente vai existir um elemento neutro nessa coisa aí? Se existir um elemento neutro, então quer dizer que assim como tem o inverso do 5, que é o menos 5, pode surgir o inverso do vetor. Que é o vetor e o inverso dele, quando eu juntar vai dar o cara que é o elemento neutro. Mas quem será que é o neutro dos vetores? Aí a gente vai definir as coisas agora, né? Então, dá para fazer isso. Você pode somar vetores, você pode multiplicar vetores. E a gente pode se divertir bastante com isso. E você vai se divertir. Que pena que eu não vou estar presente. Mas vai ser uma diversão incrível. Olha lá. Então, olha, projeta lá, por favor. Então, você tem o vetor AB, tá? Você tem um vetor AB
Mas o vetor AB já estabelece de onde você sai e onde você chega. Você sai do A e chega no B. Mas alguém poderia ter dito assim, não sai do A e chega no B. Sai do B e chega no A. Mas não é a mesma coisa, concorda? Só mudou o quê? Mudou o sentido. Se mudou o sentido, nós precisamos representar isso de forma matemática, né? Então não é o mesmo V. Então esse vai ser o menos V. Ele vai ser o oposto do V. Enquanto um sai do A até o B, o outro sai do B até o A. Esse a gente vai definir como sendo o oposto do B, né? Então as definições parecem que vão começar a surgir. Então, olha, o vetor V, que está sendo o AB, você pode pensar agora que o menos ele vai ser o BA. Tá bom? Em termos de desenho, se esse aqui for o seu AB, então o seu BA vai ser um cara assim. Tá bom? A seta está para lá e o outro a seta está para cá. Beleza? Por enquanto a gente não sabe fazer operações com ele. Mas a gente já sabe que existe uma coisa que eu estou chamando de inverso desse. Tá? Deixa aí. Que é o oposto, né? E olha lá o oposto. O oposto é todo vetor. Você concorda comigo que todo vetor ele tem um representante que começa na origem? Sim ou não? Todo vetor é possível. Lembra que dentro daquele pacote tem infinitos segmentos orientados, certo? Tem infinitos lá. Dentre eles tem umzinho que começa na origem, tá? Então, esse umzinho eu posso pegar lá e dizer, esse aqui sempre vai ser o representante que eu quero. Então, são os caras que começam na origem. Então, todo vetor tem um representante que começa na origem. Então, o V começa na origem, o menos V também começa na origem. Então, se o cara... Se o V faz isso... Se o V faz isso... E esse tamanho aqui, por exemplo, fosse 2, o menos V, o que você acha que faria? Vai para cá. Vai mudar a direção? Não, porque eles estão na mesma reta suporte. Vai mudar o sentido? Vai mudar o sentido, tá? Então, o cara vai vir para cá. Vai mudar o tamanho dele? Não vai mudar o tamanho dele. Ok? Então, esse vai ser o V e esse vai ser o menos V. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Muito bem. Agora, já que você falou em força, e eu estou querendo chegar nas operações, vamos pensar em termos de força? Se tem uma força que está sendo aplicada nesse sentido, e tem uma força que está sendo aplicada nesse sentido de lá, e eu te digo que elas têm vou dizer de módulo, tá? A mesma intensidade, vai. Tem a mesma intensidade. O que você acha que vai acontecer com um ponto aqui? Oi? Se a força está sendo aplicada nesse ponto, com essa intensidade, está sendo aplicada nesse ponto com essa intensidade, o que vai acontecer nesse ponto? Não vai acontecer nada. Espera aí, as coisas estão se anulando aí? Estão se anulando aí. Então é isso que está acontecendo, tá? Então, forças opostas, tá? Sentidos opostos, mesma direção, com mesma intensidade, mas sentidos opostos, isso anula, certo? Vocês já fizeram Física 1, não já? Ou estão fazendo? Estão fazendo? Então vocês estão vendo isso. Estão vendo. E quem não fez, vai ver. Vai. Vamos lá. Escolhido um sistema de coordenadas retangulares, tá?
No plano ou no espaço, todo vetor tem um único representante com ponto inicial na origem, que foi o que eu fiz o comentário para vocês, chamado representante de posição do vetor. Tá? Vocês não precisam decorar exatamente esses termos. O que você precisa entender é que todo vetor tem um representante que começa na origem. Tá? Sempre é possível você fazer isso. Muito bem. Vetores em coordenadas. Se você tem um ponto x, y, z, e o vetor que sai da origem e vai até esse ponto, a gente vai representar ele dessa forma, com esse símbolozinho aí que não é um parêntese. Eu não sei o nome desse símbolo. Alguém sabe o nome desse símbolo? Esqueci de perguntar. Não, não é o maior e o menor, não é. Ele é mais aberto que o maior e o menor. Deve ter um nome para isso. Eu nunca verifiquei o nome disso. Para mim, eu só uso isso no produto interno, então eu não lembro o nome disso. Dizemos que esse vetor são as componentes ou coordenadas do vetor. Tá? Isso são só termos, tá bom? Então, isso aqui o Thiago ensinou para vocês. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aí ele ensinou porque eu vi ele ensinando para vocês. Aqui, depois de uma aula de cálculo 1, eu sentei ali atrás e fiquei assistindo a aula do professor Thiago e vocês se divertindo, né? Ele falou que se você tiver um vetor, por exemplo, OP, vamos pensar aqui no x2, y1 e z3. Tá? No caso aqui não é assim, é assim. Como representar isso no espaço? Está em R3. Tá? O Thiago já fez o desenho aqui para você, como é que é feito. Aqui é o x, né? Aqui é o y, aqui é o z. E você faz o seguinte, 2 unidades em x, aí você marca 1, 2, uma unidade em y, aí você caminha aqui paralelamente a esse eixo, tá? Você caminha aqui paralelamente a esse eixo. Ah, ficou feio aqui, deixa eu aumentar esse cara. Colocar 4. Então, 2, 3, 4. Então, vou caminhar mais longe. Bem aqui, tá? Só que isso aqui está no plano, certo? Eu preciso agora colocar a coordenada z, que é 3. Aí você vai, 1, 2, 3. Tá bom? Aí a técnica aqui é a seguinte, você traça essa diagonal. Tá? Você traça uma reta que passa por aqui e é paralela a esse cara. Que eu vou tentar passar aqui. Tá bom? E agora você vai pontilhar do 3 até chegar a essa reta, só que paralelo a essa. Acho que tá bom. Bem aqui. Então, esse é o cara. Tá bom? Então, esse carinha aqui é o OP. Então, o vetor sai daqui da origem e vai até aqui. Tá bom? Esse é o seu vetor OP. Beleza? Tá? Isso em R3, tá? Muito bem. Então, o oposto, se você olhar lá, o oposto, então, é dado. Como é que você determina? Diga. Oi? Tu queres fazer um exemplo com Z negativo? Só para tu... Para que tu vai fazer isso? Mas tu vai fazer me ferrar desenhando. Olha, o Z negativo é feito o seguinte. Você continua com o eixo lá para baixo. Tá? Eu vou pegar teu nome depois. Puxa aqui para baixo, tá? Suponha que seja menos 3, beleza? Então, menos 1, eu estou olhando cada quadradinho, estou olhando uma unidade. Menos 1, menos 2, menos 3, tá? Então, tem que ser esse aqui, eu tenho que pontilhar até a direção dessa reta, tá bom? Só que paralelo a essa.
Então eu vou pontilhar aqui, ó. Esse aqui paralelo a esse. Tá bom? Aí eu fixei bem aqui. É esse cara aqui. Fica difícil de conseguir desenhar direitinho. Por isso que a gente sempre desenha as partes positivas, que fica mais fácil. Tá bom? É porque da forma como eu desenhei, fica mais fácil. Então seria ideal que eu puxasse esse cara para cima, para cá, que aí eu estou olhando uma visão de cima, né? Então eu deveria fazer um desenho com uma visão de baixo. Aí ficaria mais fácil de enxergar, tá? Muito bem. Então, o oposto de um vetor, o que é que você faz? Se você já tem as coordenadas do vetor, você faz o quê? Você troca os sinais de todas as coordenadas. Esse é o oposto dele, tá? Então é só trocar os sinais, tá bom? A norma de um vetor. Norma de um vetor ou módulo. Isso vai depender muito de cada livro. Vai ter livro que vai dizer que é norma do vetor, vai ter livro que vai dizer que é a norma do vetor, tá? O que é que ele faz? É só para calcular o tamanho, de onde que ele sai até onde ele chega, tá? Só isso. Essa é a norma do vetor. Aqui o Tiago vai usar com vocês a notação de 2 barras, tá? Então eu coloquei agora mais cedo para vocês, eu escrevi 3 notações, né? Então, olha, se eu tenho o OA sendo vetor, tá? Então, as notações que eu usei é a distância de O para A, é o que mais? É o módulo OA, no caso vai ter que colocar a seta aqui em cima, e o Tiago vai usar essa notação aqui com vocês. Ó, ele está colocando 2 barras, tá bom? Essa é a notação que ele vai estar usando. Não vai estar usando essa e nem essa. Ele vai usar essa aqui, tá bom? Tá aí, que foi o que a gente fez agora há pouco, que é a norma de um vetor, beleza? Então vamos calcular a norma de um vetor. Vamos fazer um exercíciozinho. Esse vetor U, que é igual a 1 sobre raiz de 2. Ah, não é parêntese. 1 sobre raiz de 2. Esse vetor, me ajuda. Diga. Não, estou falando que isso são notações. Vai ter livro que você vai encontrar com essa notação, vai ter livro que você vai encontrar com essa notação, e vai ter livro que você vai encontrar com essa notação. Isso é gosto de quem escreveu o livro, tá bom? O professor Tiago vai trabalhar com vocês aqui essa notação. Entendeu? Ele vai manter essa, tá? Do início ao fim, tá bom? Muito bem. Esse aqui não é o módulo daquele de trocar o sinal, de deixar sempre positivo. É notação de tamanho, tá? Vamos lá, me ajuda aqui. Esse vetor está onde? Me explica quem é esse vetor. Chegou lá um menino lá do 3º ano do ensino fundamental. Tio, que é isso? Aí tu diz, não perturba. Vai, que é isso? Me diz, vai, explica. Tu vai chegar na tua casa agora, vão perguntar para ti o que é isso. Aí tu vai dizer, eu moro só. Vai. Não. Eu quero saber o que é isso aqui. Vai, me diz o que é isso. Tu já sabe o que é vetor? Vai, o que é isso? Aí tu diz assim, eu não sei dizer. Uma coisa interna. Vai, então faz um desenho. Como é o desenho desse cara? Tu não está rezando. É um plano cartesiano. E, que mais? Como tu vai colocar? Vai, diz o que tu vai fazer. Já te ajudei. Plano cartesiano. Parte mais difícil. Vai.
Quem é o x, quem é o y? 1 sobre raiz de 2 e o y é 1 sobre raiz de 2. Então é um carinha aqui que tu tem que ter o mesmo tamanho aqui. E aí? Oi? Tem que primeiro ligar isso aqui, né? Marca esse ponto e puxa aqui a seta. Esse cara é esse cara. Tá bom? Onde isso aqui é 1 sobre raiz de 2 e aqui é 1 sobre raiz de 2. Tá? Qual é o tamanho desse cara? Que é esse que é o exercício. Vai. Quem é o tamanho desse cara? Como é que a gente vai escrever? Pela notação que vai ser usada. A norma do vetor u é igual ao quê? Raiz do quê? 1 sobre raiz de 2 ao quadrado mais 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. E agora tu faz a conta. Quanto dá isso aqui? Dá meio. E esse outro dá meio. Meio mais meio, 1. E a raiz do 1 é 1. Tá bom? Esse é o tamanho desse vetor. Beleza? Muito bem. Tu acredita que o Thiago vai colocar um negócio desse na prova? Se tu errar um negócio desse na prova... E o Thiago ainda vai dizer, e foi tu que ensinou para eles. Vamos lá. Esse exemplo tem uma força, e essa força é dada por esse vetor, tá? 10 na primeira coordenada, 10 raiz de 3 na segunda coordenada. Força, qual é a unidade de força? É Newton, por isso que tem esse N lá, tá? É aplicada em um ponto. Determine a intensidade da força e o ângulo que ela faz com o eixo X. Vamos lá? Não vou definir como é que é feito isso, vou pedir para o professor Tiago explicar direitinho para vocês isso. Só vou dizer que a força ela é calculada pela norma desse vetor. Então, essa força aí, ela é esse vetor, 10 raiz de 3, Newton. Então, qual é a norma desse vetor F? Diz para mim. Raiz 10 ao quadrado mais 10 raiz de 3 ao quadrado. Quanto é 10 ao quadrado? 100. Isso aqui vai dar 100 vezes 3, que vai dar 300. O Thiago só usa número bonitinho, né? Ah, vai dar 400, raiz de 400 é 20. Ele facilita muito a vida de vocês. Olha aí, 20. Pronto. Qual era a pergunta lá? A pergunta dizia, determine a intensidade da força. Já sabemos a intensidade. A intensidade é 20. Tá bom? Agora, o ângulo. Vamos pensar. Como é que eu vou colocar esse vetor aqui nesse plano? Como é que eu coloco aqui? Aqui é quanto esse tamanho? 10. Vou marcar aqui. 10. Quanto é o tamanho aqui? 10 raiz de 3, certo? 10 raiz de 3, que é maior que 10, certo? Vou pontilhar aqui. Então, o ângulo, aliás, o vetor é esse aqui, certo? Quando ele pede o ângulo, ele quer saber quem é esse cara aqui, ó. Tá? Dá para saber esse cara? Como é que a gente sabe? Vai? Bora? Como é que a gente faz isso? Diga. Se você pegar a altura e dividir pela base, isso é o quê? Tangente.
Então, é tangente de quem? Do alfa é igual a altura, que é 10, raiz de 3, dividido pela base, que é 10. E isso está dando raiz de 3. Qual é a tangente que dá raiz de 3? 60? Eu não sei. Então, alfa é 60 graus. Tá bom? Então, esse é o ângulo. Beleza? O professor Tiago ainda vai mostrar para vocês como determinar o ângulo entre dois vetores. Tá? Ele vai explicar como fazer isso. Mas eu estou falando aqui de determinar o ângulo entre dois vetores, mas não tem só um vetor aqui? Quem seria o segundo? Quem é? De hoje em diante, nunca mais você verá o plano cartesiano como você viu. De hoje em diante, você verá com outros olhos. Você viu que, por acaso, o plano cartesiano a gente coloca uma setinha? Ainda não tinha percebido, não? A gente pode pensar agora que ele está iniciando aqui, terminando ali. Eu posso pegar qualquer coisinha aqui. Setinha aqui, setinha aqui. Então quer dizer que eles já te apresentaram os vetores desde quando tu nasceu na matemática. Só que eles nunca usaram essa palavra com você. Mas já estava lá. Sempre esteve presente. O tempo todo. Muito bem, vamos continuar. Então, operações com vetores. Agora sim. Né? Como somar dois vetores? Né? Operações com vetores. Tá? Então, suponha que você tenha o seguinte. Suponha que você tenha aqui um vetor, tá? E você tenha bem aqui um outro vetor. Aqui um vetor U, aqui um vetor V. A pergunta é, quem seria U mais V? Como representar U mais V no plano? Tá? Olha, eu desenhei U aqui e desenhei V aqui. Mas como é que eu vou somar essas coisas? Você sabe que em todo ponto do plano existe um representante do V. E todo ponto do plano existe um representante do U. Então tu pode simplesmente pegar esse cara e arrastar e colocar bem aqui. Ou tu pode pegar esse cara e arrastar e colocar bem aqui. Ou tu pode arrastar os dois para onde você bem entender. Tá? Então você pode, por exemplo, trazer o V e colocar aqui. E trazer o U e colocar aqui. Tudo bem? Porque essa é a forma mais conveniente de fazer. Levar para a origem. Porque quando você leva para a origem, se você pensa em termos de tamanho, é mais fácil de fazer conta, né? Tá? Então você pode arrastar os dois para a origem e fazer as contas. Tá? E vai surgir um resultado, que é chamado de regra do paralelogramo. Tá bom? Então, somar vetores, olha lá. Então, se você quer somar U mais V, é o vetor obtido da seguinte forma. Uma das formas é fazer essa. Pegar o U, ver onde é que o U termina. Você olha, onde é que ele está terminando? Lá você coloca o V. Lá você coloca para iniciar o V. Tá? Aí você olhando para o desenho lá, olha lá. O U está começando aqui no A e está terminando no B. Aí você coloca o V, então, iniciando no B e terminando onde ele deve terminar, que vai ser no C. Somar os dois vetores vai dar esse vetor bem aqui, ó, que começa no A e termina no C. Essa é a soma. Tá?
E como você pode enxergar isso? De outra forma também. Você pode deixar os dois vetores iniciando no mesmo lugar, tá? No caso do A. Você pega um cara que vai ser paralelo ao U, você coloca aqui, que também é um representante. Você pega um paralelo do V e coloca aqui, que também é um representante. Formou o quê? Formou um paralelogramo. A diagonal desse paralelogramo é o vetor soma. Beleza? Essa aqui é a soma, tá? Então, sempre que tu tiveres dois vetores, queres somar eles, ok, a soma vai ser a diagonal desse paralelogramo, tá? Muito bem. Vamos somar vetores. Vamos fazer essa operação complicada. Suponha que você tenha U igual a 4 menos 2, 3. O V igual a... não é isso. 0, 1 e 2. Quem você acha que é U mais V? Projeta aqui o quadro, por favor. Quem você acha que é U mais V? Você quer somar esses dois vetores? Adivinha? Você soma a coordenada x com a coordenada x. O menos 2, coordenada y, com a coordenada y. A coordenada z com a coordenada z. E isso vai te dar o vetor 4 menos 1, 5. Esse é o vetor soma. Ok? Então, somar vetores é só somar coordenada a coordenada. Tá? Soma as primeiras coordenadas, a segunda e a terceira, a quarta, quantas coordenadas tiverem. Te pergunto, dá para ficar somando assim, sem pensar um vetor que está no R2 com um vetor que está no R3? Dá para somar ou não? Vamos pegar? Um vetor no R2. 1, 4. Quero somar com um vetor que está no R3. Não é parêntese. 1, 3, 5. Quero somar um vetor U, que está no R2, com um vetor V, que está no R3. Como que eu vou somar esses caras? O que você faz? Você vai para esse cara não está no R2? Mas todo cara que está no R2 também não está no R3? Sim ou não? Sim. Se ele está no R3, significa que ele tem a terceira coordenada. Mas a terceira coordenada é quanto? 0. Beleza? Então esse cara sim está no R3. Só que a altura dele é 0. Diga. Se tiver deslocado, eu tenho que dizer quanto está deslocado. Eu não posso dizer assim. Não, porque quando você representa o vetor, o que é um vetor? Tem que lembrar. O vetor é uma classe de equipolência, certo? Se é uma classe de equipolência, você já deu a direção, tá? Se você já deu a direção e você altera ali a terceira coordenada, você muda a direção. Entendeu? Já deu errado, porque um cara, vamos pensar assim, olha, a pergunta do colega aqui, presta atenção. Ele disse assim, a terceira coordenada poderia não ser 0. Vamos ver se isso é verdade. Vamos olhar para esse chão, tá? Nesse chão, tem aqui a reta aqui no chão, beleza? Se ela está deitada aqui nesse chão, essa reta, então esse vetor, a coordenada z dele é 0. Beleza? Se não fosse 0, ele teria uma inclinação que faria com que essa reta não estivesse no chão. Ela estaria só penetrando o chão. Entendeu? É, de ponto. Tá? Então,
eu alteraria. Então, a terceira coordenada é 0. Tá? Outra coisa que, quando é vetor, tem direção, tem sentido, o sentido poderia até manter, mas ele tem tamanho também. Se eu acrescento uma coisa diferente do 0 na terceira coordenada, eu mudei o tamanho dele. Já que sempre vai ser somado lá dentro da raiz, entendeu? Então, se você disser que a terceira coordenada não é 0, então você está pegando outro vetor, não está pegando mais esse cara. Beleza? Então você fere duas coisas dele. Fere a direção e fere o tamanho dele. Um ponto. Tá bom? Beleza? Então, se tu queres somar dois vetores que estão, teoricamente, em espaços distintos, só que se você está pensando em espaços Rn, o Thiago já falou essa expressão para vocês? Espaço Rn? Já. Então, pronto. Se você está pensando em vetores em Rn, o vetor poderia estar em R2 e o outro vetor lá em R7. Tá? Se ele está em R2, significa que a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima coordenada dele, tudo é 0. Beleza? Então você pode somar assim com um cara que está lá em R7. Só lembrando que da terceira coordenada em diante, tudo é 0. Tá? E você soma tranquilamente. Beleza? Muito bem. Então, somar vetores é fazer isso, tá? É somar coordenada a coordenada. Agora você pode também pegar um vetor e multiplicar por um escalar. Número real de agora em diante nós vamos chamar de escalar. Tá? Então você tem um vetor. Você tem um certo vetor, por exemplo, AB, e eu quero multiplicar esse vetor por um escalar lambda. Tá? Isso a gente vai chamar de escalar. Se eu fizer lambda V, isso é pegar esse V, multiplicar cada entrada do vetor. Então isso aqui é lambda A, lambda B. Isso nós chamamos de produto por um escalar. Tá? Eu estou multiplicando por um escalar. Tá bom? O que acontece com um lambda quando eu multiplico por um escalar? O que acontece com um vetor? De cara, o que você acha que já acontece? Ele muda de tamanho. Ele pode contrair ou ele pode ficar cada vez maior. Isso já é de imediato, tá? Você tem que conseguir enxergar isso. Muito bem. Agora, você pode pensar em uma outra coisa. Dado um vetor, se você tem um vetor AB, e esse cara, no plano, é um cara aqui, esse aqui A, e esse aqui B, esse aqui é o seu vetor V, alguém pode pensar assim com você. Eu não gosto que você fique sempre mostrando vetores assim. Eu quero que você sempre diga para mim um vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido desse cara, mas eu quero que ele tenha sempre tamanho 1. Tamanho unitário. Tá? Isso nós chamamos de verso. Ok? É um vetor que ele tem a mesma direção, ele tem o mesmo sentido. A única diferença é que eu não estou pegando ele no tamanho original. Eu quero ele sempre com tamanho 1. Tá? E como é que eu faço para construir um verso? Basta eu fazer o seguinte. Basta eu pegar ele e divido ele pela norma dele. Se eu fizer isso, pego um vetor e divido pela norma dele, você sabe que a norma é um número real, certo? Tá? Dividir pela norma, você pode estar pensando, mas espera aí, como é que eu vou pegar um vetor e vou dividir por um número? Como é que eu vou fazer isso? Isso aqui, você concorda que é a mesma coisa que isso aqui? Não é a mesma coisa? Tá? Posso olhar assim.
E isso aqui é um número real. É um escalar. Já sabemos fazer multiplicação por escalar. É você pegar esse número e multiplicar por cada entrada do seu vetor. Então é isso que tu vais fazer. Tu vai pegar esse número e vai multiplicar por cada entrada do vetor. Esse cara tem nome e é chamado de versor. Tá bom? Ele é o versor. Ele é um vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido, só que o tamanho unitário. Tá? Vamos para mais uma operação. Vamos para uma outra operação. Então, você já sabe somar vetores? Você já sabe subtrair vetores? Sim ou não? Sim. Como que você subtrai, então, vetores? Você disse que você já sabe, vai. Você pega um vetor e... Mas isso é o quê? Não, esse negativo que tu está pensando é quem? É o oposto. Ok? Então, subtrair, se você tem U e V, você quer fazer U menos o V, você olha para o V e pega o oposto dele e soma com U. Tá bom? Então, é isso que é subtrair vetores, tá bom? Muito bem, mas agora o que nós queremos fazer é produto interno. Produto interno. Talvez seja a parte mais importante dessa parte inicial. Suponha que você tenha dois vetores. Vetor U, que é um certo ABC, e um vetor V, que é um certo XYZ. Tá? Vamos definir o produto interno de A com B. Aí eu preciso da notação. Qual é a notação que usa? Projeta lá, por favor. Eu não sei qual é a notação que usa. Ah, ele usa pontinho. Tá. Então, o produto de de U com V, que isso estou chamando de produto interno, tá? O produto interno de de U com V, eu estou pegando dois vetores e vou usar uma certa multiplicação aqui, tá? Que multiplicação é essa? Projeta aqui, por favor. Que multiplicação é essa? É assim. Lembra como era a soma? A soma é somar coordenada a coordenada. Tá bom? O produto interno é multiplicar coordenada a coordenada. Depois que eu multiplicar, eu somo isso tudo. Ok? Então, eu vou fazer esse cara, A vezes X, mais B vezes Y, mais C vezes Z. Tá bom? Isso aqui é o que chamamos de produto interno. Tá bom? Vamos ver se você entendeu. Pega dois vetores. Não é parêntese. Não sei quando eu vou me acostumar. 1, 2, com o vetor 3, 4. Tá? Vamos fazer produto interno entre U e V. Então, U vezes o V dá o quê? Quem é o produto interno desses caras? Oi? 1 vezes 3 mais 2 vezes 4. 1 vezes 3 é 3. 2 vezes 4, 8 com mais 3, 11. Esse é o produto interno de U com V. Tá? Aqui o eixo X. Aqui o eixo Y. Eu já disse para vocês que o plano cartesiano nada mais é do que uma disposição entre vetores. Tá? Tem um certo vetor aqui, tem um certo vetor lá. Eu vou querer chegar, vou dizer que esse aqui é um 1. Tá bom? Eu vou dizer também que esse aqui é um 1.
Tá? Então, esse carinha aqui é um vetor. E esse carinha aqui é outro vetor. Tá bom? Por acaso, esses vetores eles têm um certo ângulo, não tem? Quanto é esse ângulo? 90. Ah! Qual é a direção desse vetor? A direção desse vetor é a direção do eixo x. E a direção desse é a direção do eixo y. Tá bom? Qual é a norma desse vetor? 1. E a norma desse? São vetores unitários. Esse cara aqui, eu vou dar nome para ele. Eu vou chamar de E1. E esse aqui, adivinha? E2. Tá? Eu vou fazer o produto interno deles, do E1 com o E2. Tá? Mas espera aí. Opa, produto interno não é assim. E1 é pontinho, né? E2. Antes de fazer a conta, quem é E1? Oi? O x é 1. E o y é 0. Quem é E2? O x é 0 e o y é 1. Muito bem. Quem é o produto interno de E1 com E2? 1 vezes 0, 0. Mais 0 vezes 1, 0. 0 mais 0. Que coisa linda. Não é? Mas nós poderíamos ter ido para o R3. Certo? Então, no R3, eu vou ter a direção x, que eu vou chamar de E1. Eu vou ter a direção y, que eu vou chamar de E2. E a direção z, que eu vou chamar de E3. Então, esses caras no R3 vai ser 1, 0, 0. 0, 1, 0. 0, 0, 1. E quando você fizer o produto escalar entre EI com EJ, o EI vezes o EJ, o produto interno deles, quanto é que dá? Claro que não! Quando que se eu fizer EI vezes EJ, o I pode ser 1, 2 ou 3. O J pode ser 1, 2 ou 3. A pergunta é, qual o resultado que dá? Só existe 2 resultados possíveis. Se o I for diferente do J, ou seja, se eu pegar o primeiro com o segundo, vai dar 0, 0, 0, a soma vai dar 0. Se eu pegar o primeiro com o terceiro, 0, 0, 0, somando 0. Se eu pegar o segundo com o terceiro, 0, 0, 0, somando 0. Se o I for diferente do J, isso vai dar 0. Se I diferente do J. Mas e se o I for igual ao J? Então vai ser ele com ele mesmo. 1 vezes 1 dá 1. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. A soma dá 1. Se for E2 com E2, 0 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 0, 0. Somando 1. Se for E3 com E3, dá 1. Então isso acontece se o I foi igual ao J. E isso é maravilhoso. Sabe por quê?
Porque essa é o que nós chamamos de base canônica. E o que o professor Tiago vai explicar para você é que a base canônica são os vetores do espaço em que o produto deles, o produto interno deles, sempre será zero se você fizer o produto interno entre um e outro, mas se fizer entre ele mesmo, sempre vai dar 1. E esses 3 vetores são suficientes para gerar todo o espaço. Qualquer coisa que você quer do R3, você só precisa desses 3 caras. Esses 3 caras são suficientes para gerar o R3. É por isso que quando a gente desenha o R3, a gente coloca só 3 eixos. Porque esses 3 é suficiente. E esses 3 são gerados por esses 3 vetores. Ficou claro? Tá? Mas tu vai estudar isso é bacana demais. Vamos continuar. Não te empolga muito. Tá claro até aí? Muito bem. Então, de cabeça, olhando lá, qual é o produto interno entre esses 2 vetores? De cabeça, vai, olhando lá. Eu tenho que pegar a primeira coordenada com a primeira coordenada. 2 vezes 1 dá 2. A segunda coordenada com a segunda coordenada. Menos 2. Opa, vou ter que somar, não vou? Já vai dar 0. Agora pega a terceira coordenada. 0 com 3? 0. Deu 0. Esses 2 vetores, o produto interno deles deu 0. Mas eu não aguento. Olha para cá. Qual relação tem entre esse vetor e esse vetor? Oi? Perpendiculares. Esse. Perpendiculares. Esse. Perpendiculares. Por coincidência, a gente pegou vetores perpendiculares e o produto interno entre eles está dando 0. Por acaso, tu vai ver isso em algum momento, tá? Vamos continuar. Então, talvez, esses 2 vetores, talvez, sejam perpendiculares. Talvez, né? Então, considerando U igual a isso, se o U é esse vetor, quanto é o produto interno de U com U? Dá 1. Por que dá 1? Porque você vai fazer seno vezes seno vai dar seno ao quadrado. Cosseno vezes cosseno vai dar cosseno ao quadrado. E cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. E por acaso o produto interno está me aparecendo um negócio bem interessante, porque eu já sei o que é o comprimento de um vetor. Se eu tenho um vetor U, que é x, y, tá? Eu já sei que a norma desse vetor é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Não é isso que a gente definiu? Projeta aqui, por favor. Eu já sei isso, né? Se o U for isso, então a norma desse U é raiz de x quadrado mais y quadrado, certo? Mas por acaso, o produto interno de U com U, o que é o produto interno de U com U? Não é x vezes x? Mais y vezes y? Olha que interessante. Então a norma do vetor está relacionada com um comprimento. A norma do vetor está relacionada com o produto interno desse vetor. Ok? É a raiz quadrada do produto interno dele, com ele mesmo. Tá bom? Você já pode começar a relacionar as duas coisas agora, tá? Muito bem.
Então, propriedades do produto interno. Primeira propriedade. Se você fizer U com V, é a mesma coisa que fazer V com U. Faz sentido? Sim ou não? Porque a multiplicação é comutativa, a soma também é comutativa, então você pode inverter. Não tem problema nenhum. Tá? Se você pegar um escalar, esse escalar ele é associativo com relação ao produto interno. Você pode fazer primeiro com um ou fazer com outro e depois fazer o produto interno, não tem problema, tá? Você pode também, o produto interno, você pode pensar que ele é distributivo com relação à soma de vetores. Eu tenho 4 minutos? Tenho 4? Me diz que eu tenho 4. 5. Ah, tenho 5. Vamos lá, vamos provar essa então. Temos 5 minutos. Então, vamos lá. Operação 3. Propriedade 3, aliás. Você pode pensar no produto interno de U com V somar com W. Ele está me dizendo que isso aqui é a mesma coisa que U produto interno com V mais U produto interno com W. Tá? Está dizendo que isso aqui é verdade. Vamos pegar um vetor em R3. Em R2, mais fácil. U vai ser AB. Não é isso. O V vai ser o XY. E o W vai ser KM. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa conta, deixo o resultado, faço essa conta e deixo o resultado. E comparo os dois resultados. Tem que dar a mesma coisa. Tá? Então vamos provar para R2. Somar dois vetores R2. Quero somar V com W. Tenho que somar esses dois. V com W vai dar X mais K, Y mais M. Tá bom? Isso aqui é V mais W. Somei já. Agora eu preciso fazer o produto interno com U. Então, produto interno de U com esse cara. Então, U, produto interno com V mais W. Como é que faço? A vezes isso, então tem que ser AX mais AK mais B vezes esse cara. BY mais BM. Tá bom? Então, deu isso aqui, esse lado esquerdo. Vamos fazer o lado direito. Então, lado direito, U vezes V. Só fazer a multiplicação aqui, ó. Então, U vezes V, mais U vezes W. U vezes V, A vezes X, mais B vezes Y, mais U vezes W, A vezes K, mais B vezes M, que é, olha lá, AX está lá, AK está lá, BY também está e BW também está. Então a propriedade está verificada. Claro que eu verifiquei isso aqui só para R2, mas isso serve para qualquer Rn, tá bom? E a última propriedade é exatamente o que eu comentei para vocês ali, que existe uma relação entre o produto interno e a norma do vetor. Tá? O produto interno é o quadrado da norma do vetor. Olha aqui. Se você pegar a norma do vetor e elevar ao quadrado, o quadrado vai retirar a raiz aqui. Retirar a raiz vai aparecer o produto interno. Tá bom? Muito bem. E ângulo entre vetores é o que está para a próxima aula de vocês. Tá bom? Foi um prazer revê-los. Quarta-feira não sei se vai ser eu ou se vai ser o professor Tiago. Ele vai informar ainda, tá bom? Mas, de qualquer forma, bons estudos para vocês. Exercitem essas coisas, tá? Tudo bem? Tá ok, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.